Olá, meu nome é Charbel Chaves, eu sou fotógrafo e professor de fotografia. E hoje eu quero falar sobre algumas áreas de conhecimento dentro da fotografia que são muito importantes na formação de um fotógrafo e podem ser a fonte de diferencial do trabalho de um fotógrafo também. Quando a gente começa a estudar fotografia, geralmente a gente passa por algumas áreas. São elas: técnica básica, composição, iluminação e pós-produção. Essas 4 áreas são fundamentais na formação de um fotógrafo. Todo mundo tem que estudar isso para se tornar um fotógrafo. E o que são elas? Técnica básica é você conhecer e saber operar, saber ajustar na sua câmera, saber aplicar no seu trabalho os conceitos básicos da formação da imagem. Quais são eles? ISO, abertura, tempo, foco, enquadramento, distância focal, profundidade de campo, nitidez. Todos esses parâmetros, esses aspectos da formação da imagem estão relacionados com o equipamento e com o fazer mesmo da atividade, com a criação das imagens fotográficas. Então é fundamental saber o que é isso, onde isso se encontra na sua câmera, se é que isso se encontra na sua câmera. Alguns conceitos como nitidez, por exemplo, a gente não tem um ajuste de nitidez na câmera. A nitidez é um aspecto multifatorial da fotografia. Várias coisas influenciam na nitidez de uma imagem. Mas, por exemplo, o ISO controla a sensibilidade do seu equipamento. A abertura é responsável pela profundidade de campo. O tempo é responsável pela aparência do movimento na imagem, por exemplo. Então, todo esse arcabouço de conhecimento técnico faz parte do que a gente chama de técnica fotográfica básica. Uma segunda área é a área da composição. A composição poderia ser definida como a arte de ver. Existe composição no cinema, no design gráfico, na música, na poesia, na dança e na fotografia também. A composição é a maneira como a gente monta, ou como a gente apresenta ou captura a organização dos elementos em um quadro, a organização dos elementos na cena. Então, mesmo em fotos que você não tem controle de posicionar as pessoas, posicionar os objetos, fotos mais documentais, ainda assim você tem que ter um amplo conhecimento de composição, um bom repertório mental sobre isso, para você prever ou se antecipar à formação de uma certa composição que você vai querer registrar. Então, fotos são mais fortes ou menos fortes, muito por conta de boas composições. Um terceiro aspecto é o aspecto da iluminação. Fotografia é luz. Onde há fotografia, existe luz. A qualidade da luz, a beleza da luz, impacta diretamente a qualidade e a beleza da fotografia. E existem vários tipos de luz. Existe a luz disponível, que é aquela luz que a gente chega no ambiente e ela está lá. Ela pode ser natural ou artificial, mas é a luz que está presente no ambiente, é o que a gente chama de luz disponível. Existe a luz fotográfica, que é aquela luz que a gente monta para uma fotografia, ou até a gente escolhe para a fotografia. Mas pode ser uma luz feita por flash, feita por LED, feita até por luz natural, mas é uma luz conduzida, construída. Eu tiro luz de algumas áreas, eu ponho mais luz em outras, eu rebato, eu atenuo. Então, saber lidar, manipular, operar, conduzir a luz para construir uma boa imagem é fundamental. Talvez seja a coisa mais fundamental, porque fotografia boa, bem feita tecnicamente, depende muito da qualidade da luz. Tá? A luz também tem um aspecto narrativo que a gente pode dizer, porque os nossos olhos são atraídos por onde está mais iluminado primariamente. Então, dependendo de onde e como você põe a luz, você vai chamar mais atenção para uma coisa, menos atenção para outra. Né? Então tem esse aspecto narrativo também, mas que não vem ao caso aqui. O último aspecto que eu queria dizer é da pós-produção. Muita gente imagina que uma boa fotografia ela sai pronta da câmera, mas ela nunca saiu pronta da câmera. Nunca na história da fotografia o processo fotográfico abriu mão da pós-produção. A fotografia é sempre feita em 2 etapas, antes do clique e depois do clique.
Então tem decisões que você toma para capturar e depois tem decisões que você toma depois que capturou. Essas decisões do depois que capturou são as decisões de pós-produção. Antigamente era tudo feito muito manualmente, artesanalmente, era um processo muito bonito, muito delicado e muito demorado também, trabalhoso, demorado, muito mais trabalhoso, na média, muito mais trabalhoso do que é hoje. Com o avanço das tecnologias de computação, softwares e até softwares em nuvem, você tem todos aqueles recursos do antigo laboratório químico incluídos nos softwares de edição e tratamento de imagem e muitos outros recursos. Então, no fundo, a nossa sala escura, que era como se chamava uma das salas de um laboratório analógico, agora é a nossa sala clara, é a nossa sala na tela do computador. Então, o nosso laboratório fotográfico é a tela do computador. Mas nunca existiu uma fotografia que sai pronta da câmera. Ela sempre deve ser acabada depois. A parte de acabamento, de processamento pós-captura, tem que ser feito, né? Quando a gente fotografa em JPEG, por exemplo, na sua câmera, você está delegando para o software da câmera essa parte de pós-produção. A câmera capturou de maneira crua e depois o software que está dentro da sua câmera, que é responsável pelo processamento JPEG, faz tratamento de cor, de nitidez, de contraste, de correção de lentes, uma série de programações feitas previamente na fábrica. A fábrica da sua câmera decidiu como seria o seu JPEG. Tanto é que modelos diferentes de câmeras e marcas diferentes de câmeras podem ter JPEGs bem diferentes uns dos outros. São como se fossem pré-definições de fábrica para o tratamento. Quando a gente é fotógrafo profissional, a gente quer ter o controle, a gente precisa ter o controle nas nossas mãos desse tratamento. Então, geralmente a gente fotografa em RAW e faz o tratamento que a câmera faria para tornar um JPEG, faz o tratamento posteriormente num software como Capture One, Photoshop, Lightroom, qualquer software de pós-produção de imagens. Esses softwares geralmente dão muito mais possibilidades de interpretação da imagem do que o programinha pré-definido da sua câmera. Agora, por que eu entrei nesse assunto dessas 4 áreas? A técnica básica de fotografia é uma coisa que você aprende, consolida, desenvolve, até tem uma curva de aprendizado bem rápida no começo, você sobe bastante, depois ela se estabiliza, né? Quem sabe fotometrar bem uma cena, quem sabe usar os recursos da câmera, depois aí de 6 meses, 1 ano treinando bem, treinando bastante, chega numa certa estabilidade. Agora as outras 3 áreas, composição, iluminação e pós-produção, eu posso te garantir que é um trabalho para praticamente a vida toda. E essas 3 áreas dependem pouco da sua câmera, isso que é interessante. Elas dependem mais de você. Não que a técnica básica não dependa, mas a técnica básica está muito ligada aos recursos da câmera. A pós-produção, a iluminação e a composição depende muito do seu pensamento fotográfico e do seu domínio de outras ferramentas que não a câmera. No caso da pós-produção, os softwares de tratamento de imagem. No caso da iluminação, os equipamentos de iluminação. E no caso da composição, depende basicamente do seu raciocínio visual. Então são 3 áreas que você pode passar a vida inteira se especializando, se desenvolvendo, se aprofundando, e essas áreas podem ser fonte de um grande diferencial no seu trabalho comercial ou mesmo no seu trabalho artístico. Então a minha dica desse vídeo é o seguinte: não deixe lacunas na sua formação nessas 4 áreas, mas tenha em mente que composição, iluminação e pós-produção são e serão no futuro grandes fatores de diferenciação profissional entre os fotógrafos. Tá joia? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like. Se não gostou, deixa seu dislike. Se quiser deixar algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão de outros temas, use aqui os comentários aqui embaixo. Eu vou deixar nos cards aqui do vídeo alguns links para você poder aprofundar esses temas. E se quiser entrar em contato comigo,
eu também vou deixar anotado o link do meu site, do meu contato. Tá joia? Até um próximo vídeo.